Meus amigos, é o seguinte, Carleto está confirmado, Ancelotti é o técnico da seleção, agora é olhar para frente e existe uma pergunta que está por aí. Como vai jogar a seleção de Carlo Ancelotti? A gente pode pegar inspiração onde? No Milan? No Real Madrid? Mas no Real Madrid de agora ou no Real Madrid de 2014? Ele passou pelo PSG, ele passou pelo Chelsea, ele passou pelo Everton, ele passou pelo Napoli, fazendo um mistão de tudo que o Ancelotti já produziu, dá para projetar a seleção brasileira? É o que a gente vai tentar fazer. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala moçada, beleza? O Bruno Formiga na área, nada mais convidando você aí a se inscrever no canal, a tocar na notificação, a deixar o seu like, seu dislike, comentar o conteúdo, se você acha que tem alguma coisa para agregar, compartilhar nos grupinhos aí dos seus amigos, no grupinho do futebol, no grupinho do condomínio, dos pais e mães da escola dos seus filhos, caso tenham. Seguinte, Carlo Ancelotti está confirmado. Primeiro veio o anúncio da CBF. E aí, no dia seguinte, Carlo Ancelotti precisou dar uma entrevista prévia, coletiva, que é padrão, antes dos jogos de La Liga. Acontece também na Liga dos Campeões. E o Ancelotti foi lá ter que falar, né? E, obviamente, queria ser perguntado sobre a seleção brasileira, e foi. E respondeu. Não muito simpático, mas respondeu. Falou, a partir do dia 26 eu serei técnico do Brasil. Até lá, dia 25 de maio, eu ainda sou técnico do Real Madrid. Eu acho que nesse ponto ele está certo. Ele precisa respeitar a instituição que acreditou dele duas vezes, que transformou o Ancelotti no maior técnico da história do Real Madrid e que colocou o Ancelotti em outra prateleira, inclusive ajudou a transformar no maior vencedor de Liga dos Campeões. Então, óbvio que a relação tem que ser respeitosa. Então, eu entendo a paciência do Ancelotti para falar sobre um assunto que é delicado. E aí ele também falou, não sei quando é que o Real Madrid vai fazer anúncio, eu também não preciso falar mais nada, porque a CBF já fez, né? Eles já anunciaram. Para mim ficou muito claro que o anúncio foi antecipado, que não estava no script ali, por mais que as partes aparentemente tenham concordado com o anúncio, a CBF deu uma queimada de largada e deixou uma situação um pouco constrangedora. Mas está resolvido. O Ancelotti será o técnico da seleção. E aí tem aquela questão, né? Como é que o Brasil vai jogar? Quem será a lista principal do Ancelotti, os jogadores que mais vão ganhar chance? Lembrando, em junho já tem jogo de eliminatória. Inclusive, a estreia do Ancelotti vai ser fora de casa contra o Equador. Esse jogo seria na altitude e não será mais, o que é bom para a seleção. Não sei se o Equador vai mudar isso daqui para lá, mas ele já tinha tirado o jogo da altitude e colocado para algo mais acessível. Isso é bom. É um ambiente. Tipo, o Ancelotti nunca jogou na altitude na vida dele. Não sei nem quantas vezes veio à América do Sul, até como turista, então é um choque cultural totalmente diferente. Mas ele tem um poder de adaptação muito grande. E é isso que a carreira do Ancelotti diz. Ele é um técnico de várias plataformas. O Coach's Voice, que eu considero um dos melhores sites de análise tática que a gente tem por aí, inclusive quem quiser visitar depois do vídeo, vá lá, porque é muito legal, tem levantamento por clube, por treinadores, tem trabalhos específicos. Há uma análise lá, que é essa que eu escolhi aqui, eu não vou detalhar toda, mas ela serve de base para muito do que eu estudo e entendo sobre o que o Ancelotti pensa de futebol. Eu vou deixar, e esse levantamento, falando principalmente da relação mais recente do Ancelotti com o Real Madrid. Esse Big Data, essa análise de dados e análise de comportamental dos times do Ancelotti, ela é muito focada no retorno do Ancelotti para o Real Madrid, que foi em 2021 e está se encerrando agora em 2025. Lembrando, ele volta e ganha duas Ligas dos Campeões. Uma logo de largada, assim. E ele tinha ganho o outro em 2014, num time que tinha muito talento individual e que tem uma peça naquele time que eu acho que pode ser importante para a montagem da seleção brasileira agora. Mas aí a gente vai ver isso com o tempo, porque eu espero também que esse vídeo não fique longo. Mas essa análise que usa os dados do iScout, ela é uma análise muito legal, porque ela vai lá atrás, na Juventus, que precisou mudar com a chegada do Zidane, e aí ali já mostra como o Ancelotti se adapta aos talentos que ele tem.
O Ancelotti, e naquela Juventus ele já tinha uma imagem muito clara de que o seu sistema preferido é o 4-4-2, mas isso foi mudando. O Ancelotti ele já passeou na carreira dele em 4-2-3-1, em 4-3-3, ele já fez desenhos de time em momentos de 4-1-4-1. Então, assim, tem muita mudança. O Real, mais recentemente, ele tinha um sistema de um 4-3-1-2, que era uma variação de 4-4-2, mas que precisou ter este desenho para acomodar ou para transformar a melhor versão que a gente viu do Bellingham até hoje. Com a chegada do Mbappé, ele precisou fazer outra mudança. Então, o Ancelotti é um técnico de muitas facetas, mas é um cara que lida muito bem com o vestiário, que respeita muito as hierarquias, que ao que tudo indica, e quem já jogou com ele, e eu já tive contato, sempre fala de um cara muito justo e que não tem resistência, assim. Todo mundo gosta dele. É um cara, talvez, o cara mais respeitado no futebol, no trato pessoal e também no profissional. Então, assim, é um cara que provavelmente a seleção não é que ela terá o retorno de todos os medalhões, mas os caras experientes com hierarquia de seleção, eu acho que boa parte dessa galera será priorizada. Então, eu tenho até uma dificuldade de projetar a zaga, porque existe uma hierarquia ali muito clara, mas eu acho que tem dois zagueiros que talvez por característica o Ancelotti prefira. No gol, eu acho que a gente claramente vai voltar a ter o Alisson como uma figura de extrema confiança do treinador, elogiadíssimo por todo o meio do futebol. O Raya, esses dias, goleiro do Arsenal, gravou um vídeo nos especiais da Premier League falando da inspiração que ele tem em cima do Alisson. Então, assim, a gente tem muito cara rodado e muito jogador experiente. Mas é claro, e daqui a pouco eu vou tentar esboçar aqui, é claro que pode ter jogador que fure fila. Porque, assim, tem jogador que só precisa de uma chance para mostrar futebol. E é mais ou menos o que acontece, por exemplo, para você ter uma ideia, com investimento. Tem investimento que só precisa de uma chance para mostrar ali o quanto ele vale. É igual a alguns jogadores aí, talvez, nessa era Ancelotti. Se você está no banco aí, só assistindo o jogo rolar no mundo dos investimentos, essa é hora de levantar, entrar em campo, de preferência com confiança, porque senão não funciona. O mercado Bitcoin é a maior plataforma de ativos digitais da América Latina e está com oportunidade de craque para quem quer começar. E aí eu estou falando com você, que às vezes fica olhando, putz, mercado de digital, de moedas digitais, cara, não entendo nada. O mercado Bitcoin é o lugar para você começar. Porque o jogo é o seguinte, você abre a sua conta de graça, e o link está na descrição do vídeo, no primeiro comentário aqui, não tem firula nenhuma. E aí você investe a partir de R$50. R$50 em qualquer ativo da plataforma. E aí vem, ó, o passe pagou. Você recebe R$25 de crédito em até 7 dias direto na sua conta do MB, para usar como você quiser. Para usar como você quiser. Não é obrigado você usar no mesmo ativo que você investiu. Você pode não usar, por exemplo, e sacar. Você usa da maneira que você quiser. É tipo aquele passezinho ali açucarado para só chegar batendo, beleza? E para quem acha que é só criptomoeda, não sei o que, calma, meu camisa 10, calma, porque nós temos outras opções de investimento para você também. E o melhor de tudo é meio que segurança de série A, de elite, porque o mercado Bitcoin tem mais de 4 milhões de clientes ao redor aí do Brasil e fora daqui também, e atua com transparência e conformidade com o Banco Central, CVM e a Anbima, que são os principais órgãos reguladores. Então aqui não tem bola nas costas, repito, o link está na descrição do vídeo, o recado está aí, então não tem gué, não tem desculpa para você que está olhando de fora aí, falando, não, estou doido para entrar nesse jogo aí para mostrar o meu talento nos investimentos. Então você abre sua conta grátis no mercado Bitcoin. Então tem jogador, assim como tem investimento, que só precisa de uma chance. Então você pode ter gente furando fila aí, alguém que apareça absurdamente na reta e obrigue o Ancelotti a fazer adaptações. Ele já fez isso. Ele, por exemplo, quando o Kaká chega no Milan,
o Ancelotti ele faz adaptações para acomodar o Kaká. Inclusive, ele usa o Kaká de maneira diferente em temporadas distintas. Por exemplo, o Kaká teve temporada que o Inzaghi foi barrado e o Kaká virou o segundo atacante ali ao lado do Shevchenko. Mas já aconteceu também de o Kaká jogar como um homem de não um 10 clássico, mas o homem por trás dos dois atacantes com uma liberdade de atacar espaço e tal. Então, assim, ele fez essa adaptação. Como ele mexeu na Juventus dele para adequar a chegada do Zidane. Quando ele vai para o Real Madrid a primeira vez, ele muda para uma plataforma de 4-3-3, que ele até já tinha usado no PSG, mas ele usa ali mais claramente no Real Madrid. E faz um movimento que eu acho muito interessante com o Di Maria. O Di Maria, se a gente relembrar aquele Real Madrid, campeão inclusive de La Décima, e eu tive a felicidade de estar no Estádio da Luz naquele jogo, o Di Maria, que era um ponta esquerda, foi transformado quase num camisa 8. Ele atuava na linha de meio campo. Se você imaginar, não era um 4-2-4, o Di Maria não tinha comportamento de atacante. E aí, talvez entre um pulo do gato, para falar de um cara específico, Rafinha. Talvez, nós temos 4 caras que são muito talentosos, assim, e de muita grife, né? A gente tem o Vinícius Júnior, Rafinha, Rodrigo e Neymar. Isso, obviamente, contando que vai estar todo mundo aí 100% fisicamente e tal, e imagino o Neymar esteja no ciclo de convocáveis do Ancelotti. Eu até falei sobre a história do jogo, para passar a informação correta, e no meio de maio agora, já no dia 18, já tem que ser enviada a lista larga ali de até 50 e 60 nomes que a CBF tem que enviar. Provavelmente, por ainda estar focado no Real, o Ancelotti não vai agora participar diretamente dessa lista maior. Aí ele vai enxugar e fazer a convocação, de fato, dele para os jogos em junho. Quando eu falo do Rafinha e cito o exemplo do Di Maria, é que talvez, para acomodar os 4, o Ancelotti precise fazer esse movimento com o Di Maria, e com o Rafinha que ele fez com o Di Maria. E transformar, talvez, o Rafinha mais em meio campista do que qualquer outra coisa. Aí você fala, putz, mas não, como assim? O cara participando de mais de 50 gols na temporada. O Rafinha fez um papel por dentro, em parte, né, do Barcelona do Hans Flick, depois voltou para o lado, está muito bem, mas passei ali pelo meio o tempo inteiro, tem um vigor físico enorme, ajuda muito no momento sem bola no Barcelona, até porque o Hans Flick exige isso. Então o Rafinha pode ser um cara impactado por essa adaptação. E aí eu imagino, se isso acontecer, né, por ter o Rafinha, por ter o Vinícius, que ele não vai abrir mão nem a pau. O pessoal, mas o Vinícius nunca jogou bem pela seleção, e esse papo, né? Ele já teve alguns bons jogos, eu acho que o Vinícius, da virada de chave, ainda pode acontecer, e pode ser que seja com o Ancelotti, que transformou o Vinícius em outro jogador. Ele não vai abrir mão. Ele não vai abrir mão. O Vinícius, ele é titular da seleção brasileira. E aí eu imagino que o lateral esquerdo suba bem pouco ou quase nada. Então, eu não duvido que a gente tenha o retorno de um Alexandro, eu não duvido que a gente tenha o uso do Danilo como lateral ou como zagueiro pelo lado esquerdo, quase lateral. Ele não quer mais, né? Ele agora se vê como um zagueiro, mas estou aqui só falando de situações que podem acontecer. Acho que o Carlos Augusto é um lateral esquerdo que tem muita chance de voltar a ter oportunidade, porque ele marca, por exemplo, ele marca melhor que o Di Marco, lá na Inter de Milão, que inclusive é finalista da Liga dos Campeões da Europa. Então, acho que o Carlos Augusto é um cara que pode voltar a ter chance. No lado direito, eu tenho algumas dúvidas se o Wesley continuará a ser chamado, mas imagino que num primeiro momento, sim. Na zaga, claramente, quando tiver disponível, o Militão vai voltar, tem que ver em qual volúpia física, qual capacidade física o Militão vai voltar. Não é fácil, né? O Militão é um zagueiro muito físico, precisa disso, mas o Ancelotti já fez largos elogios ao Militão, já o colocou entre os melhores zagueiros do mundo. Então, assim, se o Militão estiver bem, o Militão vai jogar. E aí a minha dúvida é se ele joga ao lado do Gabriel Magalhães ou joga ao lado do Marquinhos. Olhando para a questão de hierarquia
e do gosto e do apreço que o Ancelotti tem pelos experientes, eu arriscaria dizer que a zaga, em algum momento da seleção, pode ser Marquinhos e Militão. Entendendo que hoje o melhor zagueiro brasileiro na Europa, porque está ausente nesse momento, está lesionado, mas o melhor da temporada foi o Gabriel Magalhães. E eu tenho esta consciência, eu estou tentando fazer uma projeção aqui, pensando com a cabeça do Ancelotti. No meio-campo, eu não tenho nenhuma dúvida que o Casemiro voltará a ser chamado. Voltará a ser chamado, e aí, ao lado dele, olhando para tudo que o Ancelotti já fez, o Ancelotti ele recuou o Pirlo no Milan para ter um meio-campo que tinha Pirlo, Seedorf e Gattuso. Era esse o meio. Em um outro momento, ele precisou fazer uma adaptação e usar o Rui Costa nesse diamante, né, no quadrado ali, no losango, usando o Rui Costa. Depois chega o Kaká, ele faz outras mexidas e coloca o Kaká de atacante, tá? O Rui Costa acaba perdendo espaço, até para o próprio Kaká. Então, você tem desenhos possíveis, mas o Casemiro voltará. O Ancelotti, olhando pelo Real Madrid, ele sempre teve ali e são duas coisas que o Ancelotti não abre mão, né? O controle das ações de meio campo, com e sem bola, e contra-ataques. O Milan dele tinha um contra-ataque muito forte, um jogo direto muito forte. O Real Madrid mais recente nem se fala, tanto de 22 quanto principalmente o de 24. Então são times que vão usar essa velocidade. Por isso, nomes como o Rodrigo, o Vini, o Rafinha, assim, dificilmente ele vai abrir mão, principalmente da capacidade, imagino eu, de um Rafinha, de ser esse meio-campista que também agride, desse meio-campista que também usa o corredor e tem um poder de decisão muito grande, basta ver essa temporada. Então, imaginando que, imagino o Neymar sendo usado de falso 9. Não acho que o Ancelotti, apesar de ter usado ao longo, teve Benzema, teve o Crespo, teve o Inzaghi, teve o Tchevchenko, o Richarlison no Everton, ele teve alguns nomes ali, mas eu acho que num primeiro momento ele vai sem um camisa 9 de ofício. Como ele tinha recentemente em 24, ele não tinha um camisa 9, né? Ele botou Rodrigo e Vini por dentro e tinha um espaço sempre muito utilizado pelo Bellingham ali. Assim, se a gente pegar esse Real Madrid de 24, que tinha um 4-3-1-2, a gente pode ter a seleção com Alisson, Wesley, Marquinhos e Militão, imaginando todo mundo bem, Alexandro voltando ao lado esquerdo. Casemiro, aí eu acho que esse controlador de meio, esse cara que fica com a bola, que pode ser que o André ganhe espaço com o Ancelotti. E aqui a gente precisa entender o papel, mas eu acho que o Rafinha pode virar um meio-campista com o Ancelotti. Pode ser que isso aconteça. E aí esse seria o Neymar, e na frente, inicialmente, Vini e Rodrigo. Nesse 4-3-1-2, que, obviamente, sem bola, virava um 4-4-2, e aí fatalmente vai ter um movimento de troca sem bola do Neymar com o Rodrigo, ou do Neymar com o Vini, imagino eu mais Neymar com o Rodrigo. É óbvio que a seleção tem um desafio muito grande sem a bola. Esses jogadores vão precisar pressionar, vão precisar ter muita obediência tática. Os times do Ancelotti, assim, eram momentos, né? Mas também o Real não é um time que agride lá em cima numa pressão insana, como a gente viu o City fazer, ou o Barcelona agora mais recentemente, o Liverpool, né? Tanto do Klopp quanto do Arne Slot. Essa marcação ela é um pouco menos agressiva, o que pode descansar mais os jogadores da seleção no sem bola, né? Uma marcação um pouco mais conservadora, sem ser tão agressiva quando perde a bola lá em cima. Isso pode acontecer. Então eu imagino o Brasil desenhado mais ou menos assim. Eu tenho muita dúvida desse companheiro do Casemiro. Não sei se o Bruno Guimarães, ao lado do Gerson, eles tinham se entendido bem, mas esse desenho, eu acho pouco provável que ele siga existindo com o Ancelotti. Acho que os jogadores que atuam no Brasil vão perder espaço, infelizmente. Não sei se na convocação, mas no time titular. Já falei isso no outro vídeo e repito agora, não sei o quanto o Pedro segue no radar. Tem que ver o que vai acontecer com o Wesley na lateral direita, com o Gerson
ali no meio campo, tinham outros jogadores que vinham sendo convocados, o Estevão está fazendo agora o movimento de ir para o Chelsea, né, daqui a pouco, o papel do Endrick, como é que vai ser, ele continuará sendo convocado, vai ter o mesmo papel ali mais ou menos no Real Madrid, com a minutagem muito pequena, já era mais ou menos o papel dele no Real Madrid, né? Então tem que ver, uma figura muito importante no Real campeão dele foi o Kroos, né? De um controle de meio campo absurdo. Não tem esse jogador. E outro cara importante era o Valverde, que fazia 3, 4, 5 papéis. A gente também não tem muito essa figura, assim. O meia que pode virar ponta, que pode marcar, que pode ter intensidade, que, assim, no mundo ideal, e não tem a mesma característica, porque não é tão bate-volta assim, mas é um cara que pode marcar, que pode ser segundo homem, que pode funcionar como falso ponto e tal, seria o Paquetá, mas assim, tá muito desgastado, ninguém nem sabe o que vai acontecer com o Paquetá daqui para frente, assim, o Gerson podia ser, pode ser, mas ele não tem a mesma intensidade, a mesma explosão do Valverde, então é difícil entender essa figura na seleção brasileira. Quem seria o Valverde? O Joeliton, por exemplo, não tem nem metade da qualidade do Valverde. Então, assim, joga de outro jeito no Newcastle, né? Não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui. Então, assim, tem muitos desafios, mas num primeiro momento eu desenho mais ou menos a seleção dessa forma. Beleza? Nós estamos juntos, reforçando o lembrete. Abra a sua conta grátis no mercado Bitcoin. O link está na descrição deste vídeo. Beleza? Nós estamos juntos. E um abraço. E boa sorte com o Ancelotti, né? Vem, Carleto. Vem, Carleto. Vem.